Oi, boa tarde, como é que vocês estão? Já faz um tempo que a gente não aparece, né? A gente apareceu esses dias atrás, falando uma palavra pro seu coração, né, que Deus me deu, e essa semana eu estava meditando novamente em mais um trecho da Bíblia, porque eu amo estudar a palavra do Senhor, e eu acredito que nós estamos vivendo épocas onde a Bíblia diz que a gente vai viver, né? E a gente tem que ficar ligado, né? Porque o mundo está correndo, as pessoas estão atarefadas, não tem muito tempo, né, para falar com o Senhor, para dar atenção para a palavra de Deus. E a gente tem que fazer isso, porque é ela que vai nos alertar das coisas vindouras. Né? Eu estava meditando essa semana no livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22, que a Bíblia vai dizer assim, ó, eu vou ler para vocês, a Bíblia vai falar assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali, só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu estava meditando, eu estava orando, na verdade, e aí eu me lembrei dessa passagem, né? E de repente veio na minha mente toda aquela atmosfera de terror, de medo, né? Nós estamos aí passando já há 2 anos por uma pandemia e as pessoas estão amedrontadas, estão aterrorizadas, né? Eu vejo que o medo tem se espalhado bastante no meio da sociedade. Então, o que ali estava acontecendo? Estava acontecendo que eles estavam no meio do mar, o vento era contrário, eles não tinham como voltar para a praia, mesmo sendo pescadores experientes, mesmo sendo pessoas que já sabiam viver em alto mar, mesmo sendo pessoas já que tinha costume, né, de sair para pescar à noite. Você pode ver que ali a gente não está falando de pessoas inexperientes, a gente está falando de pessoas experientes, né? Eles estavam ali com medo, o barco estava sendo açoitado por ventos. E quantas vezes a nossa vida é açoitada por problemas, por frustrações, por decepções, muitas vezes por traições que a gente não espera, e o nosso barco, que é o nosso coração, ele começa a se balançar, ele começa a ficar amedrontado, ele começa a ficar inseguro, ele começa a ficar apertadinho. Mas aí eu consegui ver a atmosfera de medo dos discípulos. Talvez você também tenha essa atmosfera de medo. Quantos de nós está passando por problemas, por situações, por dificuldades? As coisas no mercado estão subindo cada dia mais, os salários, né, continuam poucos, né? Os filhos vão voltar a estudar, tem que gastar com material, tem que gastar com várias coisas de casa, né? E as coisas vão se apertando cada vez mais do ladinho. Parece que vai ficando nublado, neblinado. Mas aí eu consegui ver que no meio dessa atmosfera de escuridão, de trevas, de medo, de terror, olha quem estava lá: Jesus, o Salvador. Jesus, o Libertador. E a pergunta que veio no meu coração na hora que eu lembrei dessa passagem foi: e se Jesus não estivesse lá? Porque ele acalmou o barco, ele acalmou a tempestade, ele acalmou os discípulos. Eu não sei se o seu coração é igual ao meu, mas o meu coração, diante de problemas, aflições, dificuldades, guerras, terremotos, maremotos, ele sofre, ele sente dor, ele chora, ele se decepciona com as pessoas, ele se decepciona com situações, ele se decepciona com várias coisas. E a gente fica às vezes com o emocional abalado, às vezes é um problema familiar, às vezes é um problema com casamento,
A gente sofre porque a gente tem um coração sensível. Mas mesmo em meio à escuridão, eu tenho uma palavra, uma boa nova para o seu coração. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é boas novas. Eu tenho uma boa nova, uma novidade para o seu coração. Jesus está lá. Por mais que pareça impossível, ele andou sobre as águas. Ele conseguiu chegar até os discípulos. Por mais que a situação, o vento, a tempestade estava assustando, mas ele estava lá. E quando Jesus está no cenário, quando Jesus está no cenário, tudo se acalma. O vento se aquieta. O seu coração se tranquiliza, porque a gente sente o amor e o cuidado do Pai. E o Pai nos ama. O Pai nos ama. O Pai quer que a gente se esforce para apenas manter o nosso emocional, a nossa mente calma. O Pai quer que nós nos acalmamos. Jesus no ambiente faz toda a diferença. Jesus no cenário faz toda a diferença. Eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei o que se levantou, eu não sei qual tempestade está soprando, eu não sei se o vento é contra muito mais do que aquela situação dos discípulos ali. Mas eu quero te dizer que Jesus está no cenário. E se Jesus está no cenário, tudo é possível. Te acalme. O vento, por mais que pareça grande, ele vai se aquietar. Porque não é você que manda no vento, mas é o vento obedecendo ao Criador. O Criador tem poder sobre tudo. O Criador tem poder sobre as suas emoções. O Criador tem poder sobre a sua mente. O Criador tem poder sobre o seu coração. Deus está no comando de tudo. E os planos de Deus não podem se frustrar. Isso é muito bom, porque na hora que a gente está numa dificuldade, na hora que a gente está passando um momento de terror, momento de medo, momento de agonia, momento de aflição, de traição, Ele está lá. Te acalma. Ele está lá. Ele está com você. Ele está no cenário. Se você não tem Jesus ainda, mas você é um filho de Deus, convide Jesus a entrar no seu coração, a entrar na sua casa, a tirar esse medo da pandemia, a tirar essa adversidade, a acalmar essas aflições. Você consegue. Deus é contigo. Que Deus venha abençoar a sua tarde, que Deus venha abençoar a sua casa, sua família, seu lar, seu trabalho, sua faculdade, sua escola. Você é especial para Deus. Você é especial. Você é único. E você não está na terra por acaso. Deus tem um propósito contigo. E os planos de Deus para a sua vida são maiores do que os seus. Os planos de Deus para as nossas vidas são maiores do que nós podemos pensar ou sequer imaginar. Deus te ama. O Pai te ama. Que Deus venha abençoar sua casa, seu lar. E essa é a palavra que eu estava meditando, né? Porque no meio de escuridão e trevas, Jesus estava lá. Se tirasse ele do cenário, ia ficar muito assustador. Porque não tinha nada para socorrer. Era só água de um lado e do outro. Mas o importante era que ele estava lá. E que Jesus venha abençoar a sua casa, sua vida. Amém? Deus abençoe. Tenha uma boa tarde. Se inscreva no canal. Indica para alguém que está precisando ouvir uma palavra, para o coração ficar animado. E que Deus venha abençoar. Que nesse tempo de guerra nós possamos sorrir, porque a vida é bela. Nesse tempo de aflições e lutas, nós possamos perseverar, porque a perseverança vem de Deus. Você pode, você consegue,
porque Deus é contigo. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores e que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Que o Senhor venha abençoar o seu lar e que o Espírito Santo venha falar ao seu coração tremendamente nesta tarde por meio dessa palavra. Amém? Deus abençoe.